Tem uma frase que eu, vez ou outra, estou repetindo para as pessoas e que eu sempre digo para os meus pacientes: procure sempre se concentrar na solução e não no problema. Então, por exemplo, você vem com o seu carro e aí o pneu fura. Aí você fica, puxa vida, o pneu furou e tal. E você fica lá um tempão se lamentando porque o pneu furou. Em vez de você se concentrar logo na solução, que é simplesmente trocar o pneu e ir embora e continuar o seu caminho. E isso é uma coisa que eu sempre tenho a preocupação de estar repetindo para as pessoas, porque o que acontece? Eu, como acupunturista, tem algo que eu vejo se repetir hoje em dia com muita frequência. E parece que é algo que as pessoas não estão se apercebendo. Existe uma série de doenças, inclusive doenças autoimunes, que são provocadas justamente por esse tipo de coisa. Você ter uma atitude mental errada. E como é que eu cuido de uma pessoa que tem uma doença autoimune, como por exemplo, uma espondilite anquilosante, por exemplo? Justamente fazendo isso, ensinando ela como ter o mindset correto. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre mindset, é um vídeo onde eu falo só sobre mindset. E na imensa maioria das vezes, quando a gente vai tratar de uma pessoa que tem uma doença autoimune e ela começa a melhorar, muitas vezes por ações que são muito simples de se executar, ela mesma fica admirada com a evolução do quadro dela, a melhora dela. Pois muito bem. Hoje em dia, vocês já devem ter ouvido muito que nós vivemos na época da geração mimimi. Então o que é que acontece? Tudo que você fala, a pessoa se ofende. Tudo que você fala, a pessoa se incomoda. Então o que é que acontece? Por que é tão importante a gente ter sempre o mindset correto? Porque veja, quando você tem sempre um mindset errado, o que é que isso acaba provocando? O que é que acontece quando você se concentra só no problema e não na solução? Sem perceber, você acaba se tornando uma pessoa egoísta. Por quê? Se você sempre está concentrado nos problemas, o que é que vai acontecer? Você acaba se voltando para si mesmo. E aí você deixa de enxergar tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque você se educou para ser um problema, para ser uma pessoa que vai enxergar apenas para os problemas. E muitas vezes quando a solução está na sua frente, você fica doido procurando por ela. Então sabe uma coisa que esse negócio da chamada geração mimimi acabou criando? Pessoas que acham que os problemas sempre estão nos outros, nunca está nele. Então hoje eu estava conversando com o Madison e aí eu falei para ele uma coisa que na realidade todo praticante de Aikido deveria saber. Eu disse assim para ele: o que é Masakatsu Agatsu? A verdadeira e imediata vitória de você sobre você mesmo. Então você parar e fazer uma análise e conseguir enxergar um problema que muitas vezes está em você e não no outro, isso também é Masakatsu Agatsu. Por quê? É natural do ser humano. O ser humano, por natureza, ele sempre vai procurar tirar o problema dele mesmo para ficar olhando ao redor e achar aonde no outro o problema se encontra. Então eu vou dizer uma coisa agora que talvez alguns de vocês nunca tenham parado para pensar. Você já parou para pensar que em cima de um tatame, todos, inclusive o sensei, ele está ali
com o objetivo de crescer, de evoluir, de se melhorar. Já parou para pensar nisso? De todas as pessoas que estão lá em cima do tatame com esse objetivo de crescer, de melhorar, você já parou para pensar que você também está com esse objetivo? Então, qual é o conselho que eu dou para você? Cuidado para não ser gado e seguir fazendo as mesmas coisas que a maioria das pessoas fazem. Seja diferente. Não adianta de nada você estar dentro do Aikido fazendo o que todo mundo faz. Então, eu volto a repetir. O que é mais confortável? Você dizer que o problema não está em você e que você não pode resolver? O que é mais fácil? Dizer sempre que o problema está no outro? Ou procurar parar um pouquinho e pensar qual é a sua participação na solução daquele problema? Porque muitas vezes a solução do problema ela não está fora de você, ela está dentro de você. Por que é que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Por que é que eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo? Porque é isso que eu estou vendo acontecer com as pessoas hoje em dia no Brasil. Está acontecendo alguma coisa no Brasil aonde as pessoas programaram as próprias mentes para olhar apenas para os problemas. Então, quando você se concentra apenas nos problemas, você se afasta dos seus amigos, você se afasta daquilo que realmente interessa para você, daquilo que realmente é importante para você. Então, pare e pense um pouquinho. Não seja gado. Não haja como todo mundo age. Se você pratica Aikido, então você faz parte de uma minoria que decidiu vencer a si mesmo. Tá bom? Pense um pouquinho sobre isso. Pense um pouquinho sobre isso. Tá bom? Então, em vez de ficar concentrado no problema, para um pouquinho agora e começa a se concentrar na solução. E para um pouquinho para observar. Porque pode ser que a solução, como eu disse ainda há pouco, ela esteja dentro de você e não fora, no outro. Tá bom? Então, grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Sucesso. Tenham um mindset muito positivo e sejam felizes.